Olá, galerinha da primeira série, tudo bem com vocês? Estou passando aqui hoje, para discutirmos na nossa aula de gramática o módulo 23 do caderno 4, tá? A partir da página 103, peço para que vocês me acompanhem aí por gentileza, e estudarmos, as formas nominais do verbo. Nós estamos aí, desde os dois capítulos anteriores, nas nossas aulas, estudando, sobre as questões verbais. Estudamos tempo, modo, questão de número, pessoa em relação aos verbos. Agora nós vamos estudar, então, aí especificamente as suas formas nominais. Então, aqui na página 105, aliás, na final aqui, no finalzinho da página 104, perdão, ele vai falar, sobre os conceitos básicos e determina, as três formas nominais do verbo, que é infinitivo, particípio e gerúndio, tá? Olha o que o autor coloca. Quando um verbo se encontra em uma forma nominal, ele se comporta de modo similar a um substantivo, a um adjetivo ou a um advérbio, que são classes nominais. Nesses casos, o comportamento peculiar dos verbos pode ser percebido não só no plano gramatical, mas também no semântico. Aí agora ele vai falar de alguns exemplos, né? Por exemplo, olha, estudar será fundamental para a minha evolução profissional. Quando ele faz essa colocação de estudar, equivale à ação, e pode-se notar um aspecto nominal, porque ele fala, ele nos explica aqui, o autor, que pode ser trocado pela expressão o estudo, que é formada por um substantivo. Olha, o estudo será fundamental para a minha evolução profissional. E aqui, nesse caso, o verbo está aí no infinitivo. Segundo exemplo, ó, ela falava gritando, O termo gritando equivale ao modo como ela falava. Aspecto gramatical típico dos advérbios, ou outra semelhança com a classe com essa classe consiste no fato de que a forma de gerúndio, gritando, essa terminação aqui, ó, NDO, classifica o gerúndio, ser invariável em gênero e número. Agora, em questão do particípio, igual aqui ao verbo roubado. Olha, infelizmente esse quadro foi roubado ontem. O termo destacado, apesar de carregar uma ação, de fazer parte da locução verbal, ser roubado está diretamente ligado ao termo quadro, que indica aquele que sofreu o ato de roubar. Nesse sentido, o vínculo semântico com o substantivo é um indício do valor nominal de roubado, tá? Então, aí o autor, ele faz essas colocações e nos explica como é essa relação de verbo com a relação nominal que ele falou aí, substantivo, adjetivo, advérbio, certo? E nos mostra como, que é o verbo em cada uma de suas formas. Ou seja, quando ele é infinitivo, ele fica na sua forma real, não há nenhuma modificação, O infinitivo impessoal, certo? Verbo cantar, cantar está no infinitivo, ok? Quando ele fica no gerúndio, ele tem essa terminação, NDO, tá? Então, cantando está no gerúndio. E no particípio, cantado, Por exemplo, primeira conjugação aí. Aí agora ele vai falar sobre o que a significação, e vai dar mais esses exemplos exatamente aí. Olha, então o infinitivo representa o verbo em sua forma primitiva, sem que tenha passado por qualquer tipo de flexão ou conjugação, que é o que eu acabei de falar para vocês. Mas isso é o infinitivo impessoal. Quando ele é pessoal, aí ele sofre a flexão. Olha, a forma nominal de infinitivo pode sofrer flexões verbais em número e pessoa, algo que não ocorre com o gerúndio nem com o particípio. Essa variação chamamos de infinitivo pessoal. Aí aqui ele mostra, por exemplo, o verbo andar, o verbo fazer, o verbo partir, Por exemplo, eu andar, tu andares, ele ou ela andar, nós andarmos, vós andardes, eles ou elas andarem. Então, aqui, tá no infinitivo pessoal. Ele, na forma infinitivo impessoal, é o verbo andar. Na sequência aí, vai falar do gerúndio. O que é o verbo nominal de gerúndio? Representações contínuas ou em andamento, no passado, no presente ou no futuro, dependendo do contexto. Os verbos no gerúndio não sofrem nenhum tipo de flexão, tá? Então, olha, vendo, passando, falando. Então, eles não vão sofrer aí
nessa alteração, essa flexão. E aqui, né, lá no particípio, é a forma nominal que indica o resultado de uma ação verbal, tá? Os verbos podem sofrer flexão de gênero e número. Olha, elas foram enganadas pelos assaltantes. Eu já havia comprado todos os itens da lista do mercado. Contratado pelo Flamengo, o craque chegará ao Rio na próxima terça-feira. Então, veja, né, que tem aí as terminações ado, aqui outra terminação, ada também, né, tem o Szinho marcando, né, plural. Aqui também termina em ado. Aí nós vamos ver, né, o particípio regular e irregular. Olha, os verbos têm particípio regular são formados pelo acréscimo do sufixo ado, né, para a primeira conjugação e ido para a segunda e terceiras conjugações. Aí ele fala, exemplo, então, olha, ado, chegado, bebido, temido, saído, partido. Então, quando ele termina em ado, ele é a primeira conjugação. Se ele termina em ido, né, ele vai estar aí na segunda e terceira conjugação. Agora, o verbo que tem particípio irregular recebe terminações que se distinguem de ado e ido, né? Olha, feito, aí terminou em ito, né? Escrito, inscrito, eleito, reposto, aberto. Então, aí já vai ter um particípio irregular, ok? Então, o que eu queria, né, conversar com vocês aí, basicamente era isso, né? A parte principal dos verbos, das formas nominais do verbo. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, pode levar para a sala para que a gente possa saná-las, tá? E eu agradeço pela atenção de vocês, muito obrigada e até a próxima.